Senhores deputados, uma vez mais, boa tarde. Creio que estamos em condições de dar início à nossa última audição do dia, ainda dentro do ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, e assim saudar a Associação Portuguesa de Radiodifusão, aqui representada pelo Sr. Presidente da Direção, Dr. Luís Mendonça, e Diretora de Serviços, Dra. Sandra Reis. Esta audição, como é do conhecimento de todos, foi feita ou será realizada a requerimento do Partido Social Democrata e do CDS-PP. As grelhas de tempo estão distribuídas, mas relembrando para que a entidade tenha conhecimento. O grupo parlamentar requerente tem até 5 minutos e a entidade 5 minutos para resposta. A primeira ronda inicia-se imediatamente a seguir, com a intervenção dos grupos parlamentares que terão até 4 minutos, por uma resposta no máximo até 30 minutos da entidade, sendo que será o somatório das participações dos grupos parlamentares. A segunda ronda, à qual eu peço que façam as inscrições até ao final da primeira, serão individuais até 2 minutos, com um total e uma resposta máxima de 20 minutos por parte da intervenção. Assim, sem mais delongas, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Creio que será o Sr. Deputado Ricardo Araújo para fazer a intervenção. Até 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão, o Dr. Luís Mendonça e a Dra. Sandra Reis. Como é do vosso conhecimento, e começar por agradecer também a disponibilidade para estarem aqui conosco, o Governo apresentou no final do ano passado a proposta de lei número 25, que visa proceder à alteração do regime jurídico das autarquias locais, introduzindo modificações que são relevantes e importantes, como já tive a oportunidade de dizer, sobretudo em 2 eixos. Por um lado, para aumentar a transparência nos órgãos autárquicos, com a publicitação dos atos e das decisões das autarquias, e, por outro lado, também uma forma de apoiar a comunicação social, particularmente local e regional, que, como todos sabemos, atravessa uma fase, como de resto comum ao contexto dos mídias em Portugal, de grande dificuldade e de grandes desafios. Esta proposta de lei vem, digamos, substituir nesta dimensão o artigo 56º da Lei 75 de 2013, que sabíamos que também já intervinha sobre esta matéria, mas que, em boa verdade, ao longo dos últimos 10 anos não foi regulamentada e, portanto, não foi aplicada. O Governo apresentou esta iniciativa no âmbito das 30 medidas apresentadas no pacote para o apoio à comunicação social, também apresentado no último trimestre de 2024, a razão pela qual esta medida, creio que era a 25ª, 26ª mesmo, 25ª desse programa de apoio à comunicação social, tem exatamente essa relevância que eu tinha acabado de referir. E, nesse sentido, consideramos, e considerou o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, que seria útil e que seria relevante auscultar um conjunto de entidades, nomeadamente representativas deste setor da comunicação social, no sentido de perceber, e daí as questões concretas que gostaríamos de colocar, que justificam este requerimento para este pedido de audição, é precisamente também de sabermos qual é a vossa opinião sobre esta proposta de lei, sobre a sua relevância, importância e o impacto que terá nos órgãos de comunicação social, e saber mesmo obter alguns contributos que nos possam dar para o melhoramento da mesma. Sabemos que é absolutamente importante, depois, para a sua operacionalização e implementação, a portaria que o Governo há de apresentar, que esperamos seguramente que seja tão breve quanto possível, e seguramente não demorará os 8 anos
que o Partido Socialista esteve no Governo e não foi capaz de fazer relativamente à lei anterior, mas, enfim, ultrapassando isso, temos consciência que essa é uma matéria da competência do Governo. Mas estamos certos que o fará brevemente, sendo que, nesta fase, ainda é importante obter estes contributos da parte destas entidades e associações que possam dar-nos precisamente essa visão sobre a importância da lei e eventuais alterações ou ajustamentos que ainda possamos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Associação Portuguesa de Radiodifusão. Creio que será o Sr. Presidente, Dr. Luís Mendonça, a dar a resposta. Terá até 5 minutos para responder à entidade. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui, dizer que foi com muito agrado que vimos o lançamento desta proposta. Temos estado a acompanhar também aquilo que tem vindo a ser aqui já falado hoje. Estamos em plena também sintonia com com a Associação Portuguesa de Imprensa, que já esteve aqui hoje. As rádios portuguesas, elas continuam a ser muito ouvidas pelos portugueses, todos os estudos o dizem. Mas não tem este reconhecimento por parte das diferentes entidades. Portanto, pensamos que estamos num momento onde isto, depois de muito trabalho do nosso associativo, parece que está a começar a ter alguns resultados e parece que se começa pelo menos a falar nisto. Na realidade, nos últimos anos não se tem falado sobre este assunto, que é de extrema importância para as democracias, e eu que venho do interior, venho de Vila Real, ainda mais premente porque nós vivemos o chamado deserto de notícias lá no nosso distrito, não é? Há uma série de concelhos que não têm órgãos de comunicação. Portanto, não tem nenhum jornal, não tem nenhuma rádio. Portanto, ainda acresce mais, este tipo de iniciativas só trazem benefício aos nossos órgãos de comunicação social. E como sempre tenho vindo a dizer, eu sou Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão há 3 anos, quanto mais robustos estiverem os nossos órgãos de comunicação social, mais robusta também será a nossa democracia, porque isso torna-os mais imunes possibilidades exteriores que possam fazer influência sobre esses órgãos de comunicação social. E, portanto, nós aqui estamos perfeitamente de acordo com a ideia que aqui surge. O que nós aqui nos interessa chamar a atenção é para a inclusão da rádio também nesta distribuição. Portanto, pensamos que é muito importante que as rádios também possam poder fazer estas publicitações, nomeadamente com anúncios, que é aquilo que nós fazemos na rádio, não é? A fazer o anúncio, a promoção de um anúncio que diga as medidas que foram tomadas, que se querem anunciar. Estamos perfeitamente disponíveis para isso, aliás, perfeitamente abertos. O que é que podemos depois fazer também? Claro, se as medidas, houver coisas que tenham que ser mais explicitadas e mais percebidas, poderá-se depois remeter para um site da própria rádio, que a maior parte das rádios também já tem esses sites, remeter para as rádios, depois uma publicação que seja mais extensa, ou possa até mesmo no próprio anúncio dizer: para mais informações consulte o nosso site, onde estará toda essa informação. Mas essa parte do anúncio na rádio para nós parece-nos muito, muito importante. Aqui em relação aos anúncios em rádio, também queremos dar já a indicação de que, portanto, em relação aos jornais e às rádios há diferenças, nomeadamente os jornais, nós falamos mais, eu também sou diretor de um jornal regional, jornal local. Nas rádios as coisas estão tipificadas pela lei, não é? Portanto, a rádio local é de um concelho, as rádios regionais em Portugal só há 2. Portanto, é a Rádio Regional Norte e a Rádio Regional Sul. Essas rádios regionais não têm equiparação aos jornais regionais, portanto, parece-nos que não faz sentido colocar as rádios regionais aqui neste tipo de informação, porque quando estamos a falar em informação autárquica, não faz sentido para todo o sul de Portugal sair informação autárquica, que é de uma coisa mais localizada, de uma cidade, de uma autarquia, portanto, só de Faro, ou só de... Enquanto que a Rádio Regional Sul, bom, a Rádio Regional Sul é M80, para tentarmos perceber um pouco melhor. A Rádio Regional Norte é a TSF. Portanto, eu penso que não faz tanto sentido colocar este tipo de anúncios nessas rádios que são regionais. São as rádios regionais que nós temos em Portugal, não é? Portanto, aqui, se calhar, talvez diversificar um pouco. Em relação a outras situações que eu penso que poderão me perguntar ou poderemos falar, vou tentar já aqui dar nossas opiniões.
Por exemplo, quando se fala em colocar então em jornal e rádio, e sabemos que há custos em tudo isto, não é? Nós propomos, por exemplo, que se faça num jornal e numa rádio dessa localidade. E depois, numa próxima publicação, que se faça, se houver mais jornais e mais rádios, numa próxima, alternadamente, noutro jornal e noutra rádio. Portanto, para que todos tenham acesso. Nós, na Associação Portuguesa de Radiodifusão, em tempos idos, infelizmente, em tempos idos, quando o Estado português distribuía publicidade pelas rádios, a nossa associação distribuía a publicidade, ou seja, havia campanhas nacionais de publicidade do Estado em que chegavam à nossa associação e a nossa associação fazia a distribuição pelas nossas rádios dessa publicidade. O que é que acontecia era que, por exemplo, quando queríamos colocar publicidade em Vila Real, colocávamos numa das rádios de Vila Real e na próxima publicidade colocávamos na outra rádio de Vila Real, ou seja, tentávamos distribuir isto de forma mais ou menos equilibrada. Podia-se também fazer uma coisa deste género, ou seja, em cada jornal e cada rádio, num determinado concelho, Santarém, um jornal e uma rádio de Santarém. Há mais rádios e jornais de Santarém. Pronto, na próxima publicação poderia ir para outro jornal e para outra rádio. Acho que também ajudava a esta ideia de transparência. E depois, só queria-vos dizer o seguinte, as rádios... Terá a oportunidade nas próximas rodas, Ok. Sr. Presidente, se temos o tempo, e tal como na rádio, o tempo aqui também tem um valor significativo, e assim sendo, damos início já à primeira ronda com o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Jorge Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar a presença da Associação Portuguesa de Radiodifusão, particularmente no Sr. Dr. Luís Mendonça e quem acompanha, e dar 2 ou 3 notas sobre isto. E a primeira nota sobre esta matéria era que gostávamos, o Partido Socialista saúde esta lei, isto é, porque achamos que é um caminho certo. Também já soubemos, no quadro destas audições, que esta lei já vinha sendo preparada pelos governos que foram caindo, do Partido Socialista, estava há 2 mandatos, caiu, no último caiu, já nos foi dito aqui que este diploma estava na pasta de transição, também já sabemos que o Governo acrescentou os meios digitais, mas eu gostava que explicitasse essa ideia que transpôs, que já saiu aqui da primeira audiência, que é aquilo que é a participação que a radiodifusão, nomeadamente as rádios locais, devem ter. Isto é, porque a lei está baseada em meios escritos. Jornais locais, jornais regionais, eventualmente jornais nacionais, e depois sites de rádios, e ficamos por aqui. Aquela coisa da locução, daquilo que eu acho que tentou expressar, eu acho que essa ideia, que é claramente uma coisa que na lei não está, eu gostava que explicitasse que isso pode fazer toda a diferença de saber qual é a ideia. Qual é o papel do jornalista na radiodifusão para divulgar conteúdos de deliberações de órgãos municipais que possam ser feitos? Como é que os senhores idealizam isto, sendo certo que é direcionado para as rádios locais, e nós sabemos bem a importância que as rádios locais têm no contexto local e, obviamente, depois, justapondo todas elas, no contexto nacional. Essa era a primeira questão. A segunda questão era dar aqui uma declaração de princípios. Nós achamos que a comunicação social livre, informada, que esclareça, que procure as fontes e que não alinhe naquilo que é o parece que é o que agora estamos na linha do parece que, daquilo que são as primeiras ideias, é importante. E também consideramos que o jornalismo de base local é uma escola de princípios para fomentar, dimensionar e aprofundar a qualidade da democracia, formar quadros e, se calhar, formar até novos políticos, porque é muito importante que esta linha e esta via democrática seja salvaguarda muitas vezes por aí. E também não nos parece nada mal, e acho que não há nenhum autarca deste país que considere que as autarquias locais, que a comunicação social são os seus opositores. Não, isso não existe. É claro que as câmaras, há muitas divergências sobre essa matéria, porque a expressão é livre e às vezes não ficam nada contentes, mas de princípio, daqueles autarcas todos que eu conheço, e acreditem que conheço muitos, não há nenhum que eu conheça que considere que a comunicação social livre e responsável e que informe como deve ser com base em fontes é descartável. Isso não existe. Agora, é importante aqui é que saia uma portaria, e agora voltando ao terceiro ponto, a lei, muito bem, agora falta a portaria e a urgência da parte do Governo de fazer sair uma portaria que regulamente
as tabelas dos preços, das prioridades, de um conjunto de circunstâncias. Na prática, é a execução desta lei. Esta lei é uma lei com bons princípios, como a anterior já tinha, mas a anterior carecia de regulamentação, e a nossa expectativa é que o Governo rapidamente possa regulamentar. Aliás, há um projeto de resolução sobre essa matéria de uma força partidária. Este já foi a diploma e baixou a especialidade para estas audições. Parece-me que um bom princípio é que a lei possa ser viabilizada, com contributos que possam vir destas audições e, obviamente, com uma regulamentação que deve ser rápida para que a regra seja iguais para todos e que as pessoas possam fazer o seu trabalho em nome desta democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Deputado Ricardo Araújo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei mesmo muito breve. Não tenho muito mais a acrescentar à intervenção inicial, mas penso merecer aqui aproveitar esta oportunidade para esclarecer um bocadinho, ouvir a vossa opinião até sobre um ponto que o Sr. Deputado Jorge Botelho já colocou, já conversamos até um bocadinho aqui e fora da reunião e parece-me que será útil ouvir o vosso contributo. Porque eu não tenho dúvidas, lendo a lei, que o espírito da lei, mas a própria, quer dizer, a lei quer incluir as rádios locais. Mas é verdade que o faz expressamente referindo os sítios da internet das rádios. Portanto, prevê-se que a publicitação destes atos autárquicos sejam divulgados, publicitadas estas deliberações nas rádios através dos sítios da internet. E aqui a questão um bocadinho que surgiu ao longo também desta tarde é mesmo de perceber se isto é suficiente, e eu agora também tenho essa curiosidade, se me permite, se isso é suficiente para as rádios ou se efetivamente as rádios entendem que a parte fónica, radiofónica de divulgação também deveria ter aqui alguma participação que expressamente fosse referida, porque eu creio não haver dúvidas, quer dizer, se estamos a referir aos sítios da internet, das rádios, não é? Portanto, o financiamento que exista. Porque também é verdade, deixe-me só aqui já agora acrescentar o seguinte, nós não estamos a falar de fazer notícias das deliberações, não é? Estamos a falar de divulgar as deliberações. E, portanto, objetivamente perceber até que ponto é que entendem que a divulgação no sítio da internet é suficiente ou se consideram que deveria e se poderia aqui incluir ou ir um bocadinho mais longe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que a informação que tenho que na primeira ronda será o Sr. Deputado Francisco Gomes, correto? Isso mesmo. Tem a palavra o Sr. Deputado, até 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa da Radiodifusão. Como é certamente do vosso conhecimento, já foi referido várias vezes nesta audição, o Governo da República reivindica que o grande objetivo por detrás desta reforma é aumentar a transparência. Aliás, com a medida, o que o Governo procura essencialmente fazer, como bem sabem, é reforçar o seu compromisso com a tal pretendida transparência, abrindo as portas para a publicitação das deliberações, incluindo em canais digitais, e até garantindo, diz, os meios financeiros para que as autarquias tenham uma capacidade reforçada para fazer frente aos sobrecustos que naturalmente emergem destas alterações propostas. Ora bem, como é do vosso conhecimento, o tema da transparência e do combate à corrupção e à opacidade na gestão da causa pública são fundamentais para o Chega. E não são fundamentais desde ontem, nem desde que certa comunicação social tornou claro que a vida do país e a vida de milhões de portugueses sofre porque o Estado continua a perder dezenas de milhares de milhões de euros todos os anos para a economia paralela. Mas a transparência e o combate à opacidade são parte da nossa matriz identitária. Desde a nossa fundação, por isso é com natural interesse e com redobrada atenção que nós olhamos para os esforços que estão a ser desenvolvidos pelo Governo da República para incluir na sua prática algumas das noções e das linhas orientadoras que são há muito defendidas por nós. Dito isto, não somos alheios, nem podemos ser alheios nesta Comissão, nem nesta Casa, a algumas das críticas e preocupações que têm sido expressas por diversas organizações quanto a esta proposta. Desde já a Associação Nacional de Municípios, que diz que a proposta,
leva a alterações que não conduzem à simplificação, mas apenas a um aumento da burocracia, ao aumento das despesas e à necessidade de mais recursos humanos, dizem, ao nível das autarquias, muitas das quais, por sua vez, já enfrentam situações complicadas de sustentabilidade. Por outro lado, a entidade reguladora da comunicação vai mais longe e diz que a medida é, e cito, totalmente ineficaz face aos objetivos que pretende alcançar. A Associação Nacional de Imprensa Regional, que já ouvimos cá, tem uma postura totalmente diferente e diz que a proposta reforça a importância dos jornais de proximidade. Por isso, e como é fácil de concluir, posições muito díspares para um assunto que tem, a nosso ver, um objetivo alto, sem dúvida. A questão que colocamos é se, na vossa opinião, o caminho que a proposta pressupõe é o mais adequado para materializar o propósito que quer atingir. E é também aí que a vossa visão pode desempenhar um papel importante. E o que nós gostaríamos de saber, e que eu deixo à vossa consideração também, é tão simples quanto isto. Qual o posicionamento da vossa associação quanto às alterações propostas pelo Governo e quais os pontos fortes e fracos que identificam nesta proposta? A juntar a isto, gostávamos de saber quais as sugestões que têm a fazer na abordagem genérica a este tema da relação do poder político, em específico o poder autárquico, com a comunicação social. E se já devíamos ter feito alterações no passado. Além dessas questões, podemos dizer de caráter mais técnico, eu gostaria de aproveitar a vossa presença e o conhecimento que têm do país, fruto da atividade que desenvolvem, para abordar outros assuntos que também estão, de certa forma, ligados a isto. Em primeiro lugar, na vossa opinião, qual a capacidade de implementação desta proposta, em especial pelas autarquias de menor dimensão? Segunda, qual é o verdadeiro papel que os meios de comunicação social desempenham, o verdadeiro papel que desempenham neste momento e que poderão desempenhar no futuro no que toca à divulgação de informações autárquicas e qual o impacto que isso tem no ideal de democracia participativa? E terceiro e último, é mesmo possível, estamos aqui a falar de ideais, a comunicação social estimular o envolvimento mais direto dos cidadãos com os processos de tomada de decisão de forma objetiva, sem comprometer a imparcialidade e a idoneidade que nós desejamos nos órgãos de comunicação social. Muito obrigado, Sr. Presidente, tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo cumprimento do tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, a Sra. Assessora. É um gosto revê-los. Devo fazer, aliás, uma declaração de interesses, tendo em conta que não sou oficial do mesmo ofício há muitos anos, mas também, de facto, durante mais de 20 anos fui dirigente do Sindicato dos Jornalistas e, nessa medida, tive contactos, aliás, muito frequentes com a APR. Bom, posta esta declaração de interesses, gostava de salientar a importância do que se convencionou chamar, e com justeza, do jornalismo de proximidade, que no caso das rádios locais tem de facto um papel extraordinário que não pode ser, aliás, desperdiçado e que, portanto, carece de apoios ao seu desenvolvimento e à sua sustentabilidade. E nessa perspectiva, o PCP, que acompanhou, votou favoravelmente a esta iniciativa do Governo, encara esta iniciativa não só na perspectiva da melhoria da transparência da comunicação das autarquias locais, em relação à publicitação das suas deliberações, mas também uma contribuição, não há que escondê-lo, uma contribuição para a sustentabilidade dos órgãos locais. Ora, mas isto, a possibilidade que teremos de ver a publicitação das deliberações dos órgãos das autarquias na imprensa local e regional e nas rádios locais, não dispensa, antes, pelo contrário, aconselha uma intervenção própria e autónoma, independentemente de haver ou não haver publicidade, da parte dos órgãos de informação local e no caso das rádios locais, em termos da explicação e escrutínio dessas decisões. E, portanto, estou convencido
que não é pela circunstância de ser publicados mais anúncios das autarquias que as rádios, no caso concreto, perdem a sua independência, o que ganham é robustez económica para suportarem melhor a sua missão. E desse ponto de vista, reconhecemos que este instrumento pode ser bastante valioso. Aliás, gostava de assinalar que é de capital importância o suporte não só das autarquias locais, mas também do tecido económico e social das regiões e das localidades, incluindo também neste tecido os próprios centros de produção e difusão do conhecimento, como é o caso, nomeadamente, de Vila Real e de outras capitais de distrito, onde há universidades e escolas politécnicas, onde há inúmera informação e há até capacidade económica para publicitar as suas realizações. Eu não tenho nenhuma pergunta propriamente dita para vos colocar, no pressuposto, aliás, de que estaremos de acordo em relação a este desígnio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Associação Portuguesa de Radiodifusão, apenas fazer uma pequena correção. A doutora Sandra Reis não é assessora, é diretora de serviço, mas é apenas uma correção da função que aqui desempenha em representação da APR. E assim devolvo a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Luís Mendonça, que terá até 16 minutos para a resposta aos grupos parlamentares. Bom, eu queria começar mesmo pelo início, que é aquilo que me parece mais importante, já vou responder a todos. É que nós queremos mesmo que a publicitação seja feita na rádio. Portanto, é isso que pensamos que é o nosso trabalho, é o nosso dia-a-dia, é o nosso ganha-pão, é a rádio. Claro que nós, as rádios, têm sido, ao longo de anos e de sempre, todos nós conhecemos a rádio, não é? E ela tem-se adaptado sempre. Tem-se adaptado sempre e continua-se a adaptar. Venha a internet, venha a televisão, venha o Spotify, a rádio continua a ser ouvida. Ou quer dizer que as pessoas gostam deste meio, é um meio que as pessoas gostam. E não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos está com índices de audiência nunca vistos. O que há é formas diferentes de ouvir a rádio. Antigamente, eu no meu tempo, e certamente do Alfredo, nós ouvíamos a rádio em casa, não é? E há muitos outros que aqui estão. E peço desculpa falar ao Alfredo que nós chegámos a ser companheiros lá no sindicato, não é? E somos camaradas. Não, eu falei primeiro em companheiros. Mas depois... Bom, portanto, queria dar-vos esta nota, que a rádio continua a ser ouvida. Nos Estados Unidos está em situações de audiências mais nunca antes ouvidos, porque agora ouve-se a rádio de uma forma diferente. Mas isto também nos ajuda aqui a traduzir uma coisa que é muito importante. É que sair na rádio quer dizer que estamos a chegar a outro tipo de pessoas que não chegamos com os sites na internet. Que não são as tais pessoas, que eu vivo no interior, já vos disse, e temos lá muitas autarquias que nem sequer têm órgãos de comunicação. E, portanto, aquelas pessoas não têm jornal para ver, nem para ler as notícias, e a ouvem na rádio, muitas delas, é por aí que conseguem saber o que é que está a acontecer. E ouvem as rádios das suas localidades. E, portanto, é através da rádio e daquilo que sai na rádio que elas vão percepcionar. Portanto, que não haja dúvidas nenhumas, nós o que pretendemos é que os anúncios saiam na rádio. E já agora, para responder ao Sr. Deputado, tem-se também que diferenciar, não é? Há jornalismo e há publicitação. E, portanto, a publicitação, ela é paga pela autarquia, neste caso, pagaria a compra de um serviço, publicita aquele anúncio e diz nós fizemos isto, ou vamos fazer aquilo, temos concurso aberto para isto, ou para aquilo. E paga-se, sai. E sai em qualquer tipo de rádio. Portanto, sai na rádio do partido A, do partido B, e a Câmara é do partido A, do partido B. Portanto, é muito mais transparente, penso eu, e é bastante interessante esta ideia que aqui está. Portanto, a rádio publicita e recebe uma verba que vai ser importante para pagar as suas custas. E isto também é importante noutro sentido, é que a rádio, nós sabemos onde ela está, nós conhecemos as pessoas da rádio. Cada terra conhece as pessoas da sua rádio. Peço desculpa por falar assim, mas as pessoas conhecem. Esta é a pessoa da minha rádio. Eu conheço aquela pessoa da minha rádio. Conheço as pessoas, sei quem lá trabalha e, portanto, eu identifico, portanto, também posso exigir. Por outro lado, posso também exigir dessas pessoas. É que depois as publicitações que são feitas em sítios na internet, primeiro, nós não sabemos para onde é que vai o dinheiro, não temos ideia nenhuma, e depois não temos também possibilidade de poder
responder e poder questionar o que é que está a ser feito, se está a ser feito bem ou mal feito. Nas rádios estão cá. Eu recordo que as nossas rádios são todas auditadas, não é? Nós temos a entidade reguladora para a comunicação que nos audita todos os dias, a qualquer hora, pode-nos auditar e saber se estamos a fazer aquilo que é o nosso projeto, se está a ser cumprido, e se quando não está, somos chamados à atenção. E a ANACOM também nos regula em termos das emissões, portanto, nós pagamos impostos e pagamos bastantes impostos aos direitos de autor, pagamos aos Audiogeste, para além de pagar todos os impostos que todos os outros pagam, e, portanto, estamos bastante regulados e, portanto, acho que merecemos, de certa forma, alguma retribuição por parte do Estado para nos mantermos. Portanto, a diferenciação que eu queria fazer é que há jornalismo nas rádios e aí o jornalismo terá que ser independente desta parte da publicitação. Não tem nada a ver. Portanto, aí, certamente, que as câmaras que se forem de um partido ou do outro poderão ter aí mais, dizer que os jornalistas daquela rádio falam mais sobre esta Câmara ou sobre aquela, mas isto é o dia-a-dia, do nosso dia-a-dia, não é? Há uns que são mais escrutinados, outros que são menos. Bom, mas isso é o que é o jornalismo a funcionar. Acho que sim, que o jornalismo devia ocupar-se da sua Câmara, não é? Isso aí, não posso dizer nada em contrário. Portanto, penso que respondi às questões. Relativamente do site é essa, eu não queria ser mais, acho que foi explícito, a publicidade é feita na rádio e depois é o nosso ganha-pão, é a rádio. E depois, se o anúncio passar para uma coisa maior, mais comprida, imaginem que até querem fazer mostrar uma imagem ou qualquer outra coisa, então passa-se para o site e depois no site dá-se a resposta disso até. Mais informações no site, pronto, e vai para o site. Portanto, o que nós pretendemos é que a publicidade seja feita nas nossas rádios. E relativamente ao Sr. Deputado do Chega, que fez aqui alguma série de questões, acho que algumas das coisas já estou aqui a tentar responder, que é, quanto mais as rádios forem robustas, tiverem mais, penso que mais possibilidade têm de serem mais fortes nos seus conselhos, mais fortes e mais democráticas. Também, se não forem, as populações também estão ali, bem próximo delas, para as poderem dizer, olha, eu nesta rádio não faço publicidade, porque esta rádio não é uma rádio correta, não é uma rádio que me faça promover o meu produto. Portanto, nós estamos ali muito mais visíveis. Eu, por exemplo, também tenho participação num jornal, sou diretor de um jornal em Vila Real. O Facebook do jornal foi tomado por um hacker, não conseguimos lá entrar e nem conseguimos tomar posse daquilo para nós outra vez. Portanto, agora anda a divulgar problemas dos animais no nosso site do jornal. Se querem que vos diga, antigamente tínhamos 5 partilhas, 10 partilhas, agora temos 500 partilhas, 1000 partilhas, portanto, aquilo é uma loucura. Pronto, mas quer dizer, é isto. E nós, há mais de um mês, estamos a tentar reverter aquilo a nosso favor, dizer, isso é nosso, é a nossa marca, roubar, não conseguimos. Portanto, vejam onde é que isto anda. Quer dizer, todos vocês sabem, todos nós sabemos, não é? Mas isso são coisas concretas que se passam e, portanto, eu acho que apostar nos nossos jornais, nas nossas rádios, é valorizar o que é nosso e aquilo que nós conseguimos controlar minimamente neste mundo tão difícil que está, onde estamos a viver. Mas há alguma forma de nós conseguirmos controlar algumas das coisas. Conseguimos perceber que eu consigo chegar à ERC e saber, esta rádio está registada, não está registada, está a cumprir aquilo que se propôs, não está a cumprir. A ANACOM diz-me, está lá registado, não está registado, está de ser cumprido, não está. Portanto, há aqui uma forma de conseguir perceber e conseguir aferir. E em relação à transparência, penso que está bastante claro aquilo que aqui se falou e, portanto, para nós, rádios, gostaríamos muito que esta proposta avançasse, que nós fôssemos também incluídos. Nós tentámos lutar ao longo de anos por que estas situações fossem possíveis e até gostaríamos mais, penso que já se falou aí nesta comissão, é que se fosse até mais longe e que se conseguisse até que outras entidades também conseguissem fazer chegar às rádios e aos jornais, claro, este tipo de publicitações, não é? Outras entidades públicas que também, se calhar, não estão a fazer. E era uma forma bem simpática de nos ajudar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então, pela informação que a mesa tem, temos apenas 2 inscritos do Grupo Parlamentar dos... afinal há mais. É ponto de ordem ou é intervenção?
É para bem escrever. Ponto. Então, afinal, já temos 4 intervenções. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, era só um pequeno esclarecimento, que é quando defende a questão da publicitação nas rádios, que não nos sites das rádios, a publicitação nas rádios, se isso fosse contemplado na lei, sob uma redação que tinha que ser completa, a minha pergunta é se acha que isso substituía, isto é, que podia substituir a publicitação pelo meio escrito nos meios de comunicação escritos. Isto é, se era alternativo ou se era cumulativo. Havendo um jornal local e uma rádio local, qual é a sua ideia? É nos dois ou basta num e é escolhido pela entidade adjudicante, digamos assim? Porque o que vai acontecer é que, de acordo com a tabela, que há de ser que é um pressário, há de ser orçamentado e depois o órgão decisor tem que publicitar os atos. E das duas, uma. Neste momento escolhe o meio de comunicação que a portaria a definir de acordo com o pressário, muito bem. Se for acrescentada a radiodifusão a rádio, já é mais um meio. Também há de ter um pressário se for contemplado. E a minha pergunta é nos dois ou um em alternativa à escolha, em função do decisor? É só essa a questão que eu gostava que pudesse explicitar melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo inscrição por parte do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão, a questão que eu vou colocar, deixe-me prefaciá-la dizendo isto. Eu nunca, ou tento não colocar em causa a objetividade, a idoneidade, a imparcialidade dos agentes da comunicação social, seja rádio, seja jornais, prontos. No entanto, os jornais e as rádios, por muito locais que sejam, têm os trabalhadores, têm colaboradores que recebem os seus salários no final do mês e que, assumo eu, precisam dos seus salários para viver. Vamos partir dessa base, ok? A minha questão é tão simples quanto esta. Até que ponto estas mudanças abrem a porta para uma espécie de subsidiação encapotada de órgãos de comunicação locais, que, por sua vez, ao receber estas verbas, poucas ou muitas, estarão mais ou menos sensíveis para criticar a origem destas verbas? Outra vez, retorno à questão da imparcialidade. Até que ponto estamos a abrir aqui a porta para que uma vocação jornalística que nós queremos objetiva e imparcial comece a ser sensibilizada para olhar de forma mais favorável à fonte de onde vêm os dinheiros com quais são pagos os salários no final do mês? Tão simples quanto isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Até 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer e cumprimentar as senhoras e senhores deputados e agradecer e cumprimentar também os representantes da Associação e agradecer os esclarecimentos prestados até aqui. Eu penso que, na minha opinião, também dentro do grupo parlamentar e à pergunta do meu companheiro Francisco, o senhor penso que de forma muito coerente defende até que num próprio Conselho, que hoje sejam uns e amanhã que sejam outros, mais ou menos por estas palavras, é uma forma muito, e também penso que seria também da pergunta do Sr. Deputado Jorge Botelho, também defendo que será, de certo, aconselhável, para não serem sempre os mesmos, defende-se o aleatório e que vá correndo por todos. Essa será uma forma equilibrada e equitativa e penso que servirá ao encontro dos portugueses. Sendo que também quero deixar, e sendo um deputado eleito pelo Distrito de Leiria e também tem muito interior, também é desta Comissão a responsabilidade de lutar pelas rádios e pelos órgãos de comunicação locais como forma de coesão territorial. Faz-nos muita falta os jornais e contem sempre com o nosso apoio, porque também é nesta comissão que nós temos que vos defender. E sendo certo que a publicitação e os tempos da antena temos sempre lutar por eles. Agora, como sempre, órgãos de comunicação regionais, locais, para serem isentos, neutros, imparciais, também tem que ter o devido apoio. E da nossa parte não vimos contra, porque é assim que se consegue a neutralidade, a imparcialidade e a idoneidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A última intervenção será do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Até 2 minutos, por favor.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, uma nota que me parece essencial é que, de facto, as rádios não têm outra possibilidade de financiamento que não seja a publicidade, não é? Portanto, a publicidade é vital para a sua subsistência, para que possam pagar os salários dos trabalhadores, a eletricidade e essas coisas todas de que necessitam. Mas eu queria colocar-lhe aqui uma questão concreta que tem a ver com o que me parece ser um problema técnico e prático de monta relativamente à opção e à preferência, com a qual eu, em princípio, estaria de acordo, relativamente à inserção do anúncio no meio rádio. Bom, mas eu tenho que perguntar o seguinte, então, isso carece de uma regulamentação muito específica e carece também de uma ponderação, desde logo, do tempo concreto que o anúncio vai ocupar. Então, um anúncio com 5.000 caracteres significa um tempo áudio de, pelo menos, nas minhas contas, 7 minutos. Ora, isso coloca um problema de natureza prática para os ouvintes, é relativamente à paciência para ouvir um anúncio de 7 minutos. Eu não tenho nenhuma solução para isso, enfim, a minha experiência de rádio é bastante mais reduzida do que a vossa, mas creio que há aqui um problema concreto que, até em nome da utilidade prática da medida, que me parece ser necessário resolver, porque uma página publica-se facilmente, não tem dificuldade nenhuma, mas ler um texto desta dimensão ou mais, afigura-se-me como uma missão quase impossível em nome da paciência dos ouvintes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Associação Portuguesa de Radiodifusão, que terá, pelas minhas contas, são 8 minutos de resposta. Muito bem, muito obrigado. Pronto, começando por dar então respostas, acho que o tempo vai chegar certamente. Portanto, por um lado, a ideia era essa, era que fosse feita a publicidade num jornal e numa rádio. Portanto, em Vila Real seria feita num jornal e numa rádio de Vila Real. E na vez seguinte seria feita noutra rádio e noutro jornal de Vila Real. Estou a falar de Vila Real porque Vila Real tem mais do que uma rádio e um jornal. Portanto, como temos mais do que uma rádio e que um jornal, portanto, numa primeira leva, na primeira campanha, seria para uma rádio e para um jornal, na campanha seguinte seria para outra rádio e para outro jornal, os que não tiveram na campanha anterior. Nós fizemos isto na Associação Portuguesa de Radiodifusão durante vários anos e funcionou. E até fizemos mais, que era equilibrar os valores das campanhas. Ou seja, havia uma campanha de 500 euros, na vez seguinte a outra rádio só tinha 200 euros, depois podia-se queixar. Então, na próxima vez, se isso acontecesse, era outra vez para a mesma rádio. De maneira que o próprio valor, ao longo do ano, fosse o mesmo. E conseguimos fazer isso na Associação Portuguesa de Radiodifusão, só temos 3 funcionários. Conseguimos fazer isto perfeitamente. O que nos falta é a publicidade do Estado, que não nos chega para nós a distribuirmos. Isso é que nós temos pena. E, portanto, conseguimos fazer. Portanto, penso que esta era a forma. Se falamos em transparência, e eu acho que é o mais possível, não podia ser melhor. Mais fácil de perceber isto. Relativamente à parte que o Sr. Deputado falou da subsídia, estamos dependentes, no fundo, não é? Pronto, eu queria recordar-vos que, hoje em dia, a rádio onde eu estou tem publicidade da Câmara de Vila Real. E tem publicidade da Câmara da Régua, e tem publicidade da Câmara de Lamego, e, portanto, nós, na nossa rádio, já temos essas rádios todas a fazer publicidade, e nós não estamos vendidos a nenhuma dessas rádios. Aliás, a nossa rádio é da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro também, que é um caso único em Portugal, não é? Em que uma universidade é dona de uma rádio. E, portanto, nós não estamos. Eu penso que isto pode-se sempre atribuir, não é? Preferências, gostos, mas acho que não é, estes valores que aqui estão, também penso que não vão ser assim tão grandes que nos vão fazer levar a um tipo de situação dessas. Para além disso, pronto, isto já acontece hoje em dia. As rádios já são hoje, portanto, já têm publicidade das próprias câmaras, não é? A Câmara Municipal faz a sua feira do fumeiro e publicita na rádio. Hoje em dia, publicita na rádio que quer, escolhe a rádio que quer e pode ir mais para umas ou para outras, mas pronto, já o pode fazer hoje em dia. Portanto, isto passará a ser mais um acréscimo. Acho que é importante, é esse acréscimo que vem. Relativamente à pergunta depois que era...
Sobre a rotatividade, pronto, seria isso. Em relação à publicitação, bom, isso aí tem a ver já com os marqueteiros, com os homens do marketing que concebem a publicidade. Alfredo, nós somos mais jornalistas, mas eu já tenho uma perninha também do outro lado, não é? Da parte da formação, eu dou formação, e na área da formação que eu dou, que já é um pouco dessa área do storytelling, dessas coisas todas, e da criatividade, aqui tem a ver com a criatividade, não é? De quem está a fazer a publicidade, ou seja, a publicidade para o jornal não pode ser a mesma da rádio, não é? Por exemplo, não é o anúncio inteiro que vai ser na rádio, não pode sair, não pode. Esse anúncio inteiro não pode sair. O que tem que sair na rádio é um anúncio pequeno que explicite de forma as ideias que estão na publicitação. E depois vai-se ao site consultar o que for necessário. Tem que ser assim. Presidente, é só para tornar claro do que é que nós estamos a falar. Nós estamos a falar da publicitação de decisões com eficácia externa. E, portanto, nós estamos a falar literalmente da publicação de decisões sobre as quais não há liberdade criativa. É aquela decisão, a transcrição de uma ata. Por isso é que eu falo na dimensão, peço desculpa por aprofundar, por isso é que eu falo na dimensão do texto. Eu estou a falar, é porque nós estamos a falar de ler texto, não há margem para criatividade. Ou então não estamos a falar da mesma coisa. Não, é publicitação. Só publicitamos. Depois essa parte da ata, ela está no site. No site é que remete para o site. Agora, só anuncia a decisão. Nós não vamos interpretar, vamos só anunciar, não é? Anunciar o que foi decidido. Foi deliberado, tal. E mais informações no sítio tal. Pronto. Não estou a dizer criatividade no sentido de deturpar, não é? É no sentido de reduzir a informação ao essencial. Pronto. Penso que respondi a todas as questões. Sim. Senhores deputados, assim sendo, e dado a longa jornada de audições que tivemos hoje durante o dia, agradecer aos senhores e senhores deputados, obviamente agradecer à Associação Portuguesa de Radiodifusão os seus esclarecimentos aqui prestados. Creio que ficamos todos a entender da necessidade da regulamentação urgente para clarificar algumas das questões que aqui foram levantadas e que eu considero que foram bastante pertinentes, que as normas devem ser interpretadas da forma mais simples possível e, portanto, quer para o legislador, quer para quem a vai usar, e esse é o objetivo, quer do Governo de certeza, quer da Assembleia da República. Resta-me agradecer a todas as senhoras e senhores deputados e respectivos assessores que hoje tiveram um trabalho exaustivo durante o dia todo. Agradecer também aos serviços da Assembleia da República que nos acompanha desde as 11 da manhã nas audições que estamos a realizar. Saudar a vossa presença e dar por encerrado os trabalhos.